Pois é, chama atenção quando defendem o SUS da segurança pública. Alguns entendem que seria preciso haver uma centralização, dar mais poder ao governo federal para elaborar as políticas ligadas à segurança pública. Mota, você é um crítico dessa ideia, mas temos alguns notáveis que comparam a situação que envolve a saúde pública no Brasil com a da segurança pública e juram que o modelo do SUS poderia ser replicado também na área da segurança pública. Você não vê com bons olhos essa ideia, por quê? Caniato, eu não entendo de saúde, então eu não sou capacitado para julgar se o modelo do SUS é bem sucedido ou não. Eu só sei que eu vejo mais gente criticando o SUS do que elogiando. Então, como meu sentimento, o que eu vejo como cidadão, o que eu vejo é isso. Quem pode pagar um plano de saúde, paga e não vai no SUS. O que está por trás dessa história do SUS da segurança pública é a centralização. É, de novo, a ideia de que meia dúzia de iluminados sentados num gabinete em Brasília, a maioria dos quais não é policial, ou talvez nenhum deles seja policial, eles vão refletir e do produto dessa reflexão vão sair ideias maravilhosas para a segurança pública do Brasil. Ideias como, por exemplo, colocar câmeras nas fardas da Polícia Militar. Essa é uma ideia. Outra ideia, acabar com a Polícia Militar. A gente vê todo dia isso, esses especialistas falando. Outra ideia, o desencarceramento, porque o Brasil é um país que prende demais. Mas como pode prender demais se apenas 8% dos homicídios são solucionados? Se apenas 2% dos assaltos são solucionados? Não interessa. O Brasil prende demais. E o problema é a superlotação carcerária. Mas, companheiro, vocês não constroem novos presídios. Vocês preferem pegar o dinheiro e aplicar numa refinaria, 100 bilhões de reais. A refinaria que deveria mudar o nome, a refinaria Cristiano Beraldo, porque foi ele que trouxe esse ponto importantíssimo aqui. Uma refinaria que não fica pronta nunca. 100 bilhões de reais dava para fazer uma cela novinha em folha para cada criminoso preso no Brasil e ainda tinha espaço para dobrar. Eles não falam nada disso. Então, acho que a gente tem, Caniato, motivos de sobra para dizer que essa é uma péssima ideia. Primeiro, porque ela concentra poder. Os modelos mais bem-sucedidos de polícia são modelos distribuídos. Olha os Estados Unidos. Tem as polícias municipais, as polícias estaduais, as polícias federais. Lá, sistema de transporte tem a sua polícia própria, polícia mesmo, não é segurança não. As universidades têm a sua própria polícia, tem aeroportos que têm a sua própria polícia. Quanto mais polícia, melhor. Aqui no Brasil parece que é o contrário. A regra é quanto mais bandido, melhor. Pois é, agora, delegado Palumbo, em meio às discussões sobre, fortalecimento das guardas civis ou a possibilidade de transformar as guardas civis em uma polícia municipal, tem aqueles que defendem a centralização de poder, dar mais autonomia ao governo federal, inclusive não é incomum escutarmos essa tese, muitos defendendo a tese da criação do SUS da segurança pública. Queria a sua reflexão também. Olha, nós estamos lutando para aprovar a PEC 57, que coloca definitivamente a Guarda Civil como polícia municipal para acabar com a celeuma de alguns juízes entenderem que a guarda não poderia abordar, não poderia fazer uma revista, não poderia olhar um carro, não poderia fazer o trabalho de polícia. Eu entendo que pode, então, mas como os tribunais vêm soltando, inclusive traficantes, bandidos, ladrões, por causa desse tipo de pensamento, nós estamos lutando para aprovar essa PEC 57. Eu sempre falei isso já há muitos anos, o futuro da segurança pública se chama Polícia Municipal. Eu sou favorável à ideia de se fortalecer as guardas civis por todo o Brasil. O prefeito, quando ele é sábio, ele investe na guarda. Cai os índices criminais, cai os crimes. Eu já citei aqui vários exemplos, Indaiatuba, São José dos Campos, são modelos de cidade segura, porque o prefeito não ficou esperando do governador. O prefeito tomou atitude, começou a investir. Itaquá também, com o delegado Eduardo Borges, que é o prefeito, faz um excelente trabalho, fortaleceu a guarda. Eu acabei de receber um WhatsApp dele dizendo que eles prenderam receptadores num desmanche. Isso é bom para a sociedade, isso é bom para a população.
mas eu não consigo entender como que eles têm essa ideia, me perdoe, eu acho até aqui um pouco estúpida, de querer transformar o SUS no SUS da segurança, como se o SUS fosse bom. Só usa SUS quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, a verdade é essa, porque a pessoa que tem já uma certa condição financeira, ele vai procurar um plano de saúde para não ficar dependendo do SUS. A fila de espera beira mais de 1 milhão. Eles falam como se o SUS fosse modelo. O Mota falou que não conhece saúde, eu também não conheço, viu, Mota? Mas eu vou muito em hospital fazer fiscalização no meu papel do legislativo. E o que eu vejo é o sofrimento da população, muitos deles jogados nos corredores, sem remédio, sem perspectiva de consulta, sofrendo. Ou seja, o SUS não está funcionando tão bem. Eles querem transferir isso para a segurança pública? Eu acho um equívoco. Você, Cristiano Beraldo, o delegado Palumbo também defende a descentralização, inclusive o fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana, até com a mudança de status, né? Poderia ser transformada na Polícia Municipal, que é um modelo muito parecido, inclusive, com os Estados Unidos. Pois é, o que acontece? O que é o SUS, né? Então, o SUS é um sistema federal que ele indica, dá as diretrizes para a assistência de saúde. Aí você tem o plano vacinal, você tem uma série, quer dizer, uma infraestrutura que segue uma diretriz única, né? Centralizada. Agora, o que acontece quando a gente olha para a segurança pública é o exemplo que temos da Força Nacional. Tivemos o emprego da Força Nacional no Rio de Janeiro recentemente, tivemos uso da Força Nacional na busca daqueles 2 fugitivos do Presídio Federal do Rio Grande do Norte. E aí o que acontece é que esses policiais que não conhecem adequadamente o ambiente onde eles estão atuando, eles têm menor eficiência do que policiais, uma força policial local, certo? O que isso nos traz? Que, obviamente, o combate ao crime, ele tem a sua eficiência ligada ao conhecimento que se tem do ambiente. Vamos pegar mais um exemplo. O que aconteceu com o exército americano, as forças americanas, quando foram ao Vietnã? Quando foram ao Afeganistão, eles não conheciam o terreno muito montanhoso, com várias cavernas, isso e aquilo. Eles não conheciam, eles ficam em desvantagem. Então, os Estados Unidos, com todo o seu poderio ali na guerra do Vietnã, no fundo, não venceu. Porque os vietnamitas, apesar de todas as limitações que tinham, conheciam o terreno, se mexiam de forma bastante mais ágil, conseguiam fazer ali armadilhas para o exército bem mais poderoso do que eles. Quando você olha para a segurança pública, a mesma coisa. Essa ideia do delegado de fortalecimento das polícias, das guardas municipais, né, transformá-las em polícias municipais, também traz este elemento. É a polícia municipal que conhece a cidade, que conhece cada esquina, que está ali focada num perímetro bastante menor do que polícias que se ocupam de áreas imensas. Então, não adianta você querer centralizar lá em cima, no ambiente da União, né, federal, uma atuação que ela é essencialmente local. O que precisa acontecer é justamente o contrário, é se fortalecer, como você disse, bem lembrou, Caniato, como tem o modelo americano, o Mota também falou disso, aonde você tem essas polícias locais, municipais, e elas sim cuidam daquilo ali, como um vigia cuida de um condomínio, cuida de uma escola, ele conhece cada porta, cada corredor, cada sala, ele conhece tudo ali, obviamente ele tem condição de prestar um serviço mais eficiente. Então, essa proposta, do jeito que ela é formatada, é para diminuir o poder onde ele precisa estar e ampliar o poder que está muito distante da realidade das ruas. Não tem como dar certo. Pois é, agora, Mota, quando a gente fala de uma diretriz que é tomada dentro de um gabinete em Brasília, sem conhecer as peculiaridades daquela região, de uma localidade específica, da complexidade da criminalidade em determinada comunidade, é preciso a gente trazer exemplos do dia a dia, né? Assim, a DPF das favelas talvez seja um bom exemplo de uma decisão que foi tomada lá atrás. Havia uma justificativa, mas que não levou em consideração a dinâmica
da criminalidade ali daquela região e acabou fazendo o quê? Acabou facilitando e, inclusive, estimulando atividades criminosas em muitas localidades, não é isso? Caniato, eu acho que se você pegar praticamente qualquer mudança que foi feita na legislação ou na jurisprudência nos últimos anos, você vai encontrar um exemplo como esse. Porque todas as mudanças são nessa direção. Eu acho que talvez a mais gritante tenha sido, é difícil, né? Porque é tanto absurdo, mas a audiência de custódia talvez assim seja a que mais chama a atenção, porque é um serviço de assistência ao consumidor para o bandido. Foi um dispositivo criado com um único exclusivo a finalidade: verificar se o bandido está bem. Você imagine, você é vítima de um crime violento, a polícia prende o bandido em flagrante. E aí, em 24 horas, vai acontecer uma audiência. Talvez seja a única coisa no sistema de justiça criminal que acontece sem falha, sem erro. Aí você vai pensar, caramba, que bacana, né? A justiça está trabalhando. 24 horas já vão começar a investigação, já vão ouvir o criminoso, pegar o depoimento da vítima. Não, você está enganado. A audiência de custódia só tem uma finalidade: verificar se o criminoso está bem, se ele foi bem tratado, se ele não sofreu nenhuma violência. Vocês sabiam que não é permitido que os policiais se manifestem durante a audiência de custódia? Então, os policiais me prenderam, me levam, eu vou para a audiência de custódia, eu digo, esses dois aqui me bateram, não bateram nada, eu estou inventando só para poder melhorar a minha situação. Os policiais não podem dizer nada, eles têm que ficar calados. Aí você vai dizer, não, Roberto, mas pelo menos a vítima está lá, a vítima vai contar o que ela sofreu. Não. A vítima não participa da audiência de custódia. Aí vocês vão dizer, pô, Roberto, você está inventando isso, não é possível que a realidade seja assim. A realidade é assim há muitos anos. A audiência de custódia foi criada por uma canetada, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e depois foi incorporada em lei no pacote que era o pacote anticrime, lembram? Que quase que virou pacote pro crime. Meus amigos, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Peguem qualquer modificação da lei. A gente não precisa nem falar dessa decisão que foi tomada anteontem, né? Qualquer uma. É sempre a favor do criminoso e em prejuízo do cidadão de bem. Pois é, vi uma reação do delegado Palumbo. Eu vou trazer um outro dado, delegado, mas quer fazer um complemento rápido, por favor? Não, nós estamos num país extremamente protecionista para o lado do bandido. Tem a audiência de custódia, que ela foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo atual ministro da Justiça, diga-se de passagem, e se vangloria de soltar 50% dos criminosos, e vários policiais vão parar na corregedoria. Mas depois fizeram a lei, um adendo, né, na lei de abuso de autoridade, aonde a polícia não pode filmar e expor o bandido. Então você imagine um estuprador, que a polícia pode jogar isso num veículo de imprensa, como por exemplo a Jovem Pan. Quantas vítimas, mulheres, não iam aparecer para denunciar esse estuprador? Assalto, a mesma coisa. Então eu só vi lei ao longo dos anos para proteger bandido. Estão se esquecendo da vítima. Na audiência de custódia, não sei se a nossa audiência sabe, sequer o preso é citado no processo que ele vai responder. E nos processos que estão suspensos, porque enquanto não tem a citação, os processos ficam suspenso, sequer tem a citação para dar início para o processo, para ele poder andar. Ou seja, estão lá apenas para dar voz para bandido.